para 2 Coríntios capítulo 11, versículo 3. A gente trabalhou a ideia semana passada de estarmos cheios do Espírito Santo, para que, estando cheios do Espírito Santo, nós possamos juntamente uns com os outros falar palavras que exaltem e que sejam cheias de gratidão ao Senhor, e que também possam encorajar um ao outro e trabalhar o nosso caráter no serviço um ao outro. Um homem cheio do Espírito Santo faz essas 4 coisas, que se referem muito ao amor a Deus sobre todas as coisas, e se refere ao amor ao próximo também, como nós amamos a nós mesmos. Agora, o fato é que para que nós estejamos cheios do Espírito Santo é alguma coisa do projeto de Deus para cada um de nós. Mas não é projeto do inimigo, não é projeto de Satanás que a gente esteja cheio do Espírito Santo, que a gente possa exalar o caráter de Cristo, as atitudes de Cristo na medida que a gente convive uns com os outros e que convive nesse mundo de trevas também. E a gente está participando de uma batalha espiritual. Hoje é o levantar das nossas camas. Eu tenho certeza que cada um de nós teve alguma batalha espiritual já com Satanás. Ele tenta invadir nossos pensamentos, o nosso coração, tenta trabalhar de algumas formas para que a gente possa de fato exercer algumas atitudes que o Senhor não quer que nós venhamos a exercer e que de fato a gente possa dessa forma estar se separando do nosso relacionamento com o Senhor. E eu queria trabalhar um pouco a ideia então das maneiras que o Satanás nos ataca, para que a gente, entendendo as maneiras em que ele nos ataca, a gente possa conhecendo e evitar essas coisas na medida em que a gente pega também encorajamento da palavra e instrução em como vencer os ataques de Satanás. 2 Coríntios capítulo 11, versículo 3. Mas receio que assim como a serpente enganou Eva com a sua astúcia, assim também seja corrompida a vossa mente e se aparte da simplicidade e pureza devidas a Cristo. A gente sabe da segunda carta de Paulo aos Coríntios que existia um grande problema nessa congregação, pelo menos da segunda carta. Alguns falsos apóstolos eles se infiltraram e tentaram com essa infiltração tirar os irmãos do verdadeiro evangelho que Paulo havia pregado na congregação. O problema é que os irmãos estavam dando ouvido a esse tipo de evangelho pervertido, e Paulo nessa carta muitas vezes é duro, tentando sacudir os irmãos e abrir os olhos dele do perigo de cair nessa cilada de Satanás e se apartarem do verdadeiro evangelho, seguindo esses tais superapóstolos que na verdade não eram apóstolos, vai dizer, mas que eram obreiros fraudulentos. Mas eu queria frisar especialmente uma palavra, versículo 3. A ideia de Satanás, versículo 3, ser astuto. Satanás trabalha com astúcia, Satanás trabalha com artimanhas, Satanás trabalha com estratégias, Satanás ele é ardiloso. E é uma das características do caráter dele. A ideia de através de estratégias e artimanhas, tentar desviar a gente. E se a gente não está com os olhos espirituais bem abertos, é perigo de a gente cair nessas estratégias dele. Olha para 2 Coríntios capítulo 2 aqui dessa carta. 2 Coríntios capítulo 2, no versículo 11. Para que Satanás não alcance vantagem sobre nós, pois não lhe ignoramos os desígnios. A gente não é ignorante com respeito aos desígnios, com respeito às estratégias, com respeito às artimanhas, com respeito às ciladas que o inimigo sempre tenta impor no nosso caminho. E desse contexto, desse versículo 11, o que Paulo está trabalhando um pouco a ideia é que existe o perigo de Satanás transformar o bem que o Senhor faz no nosso meio em mal. A gente sabe que o Senhor é o oposto. O Senhor muitas vezes na nossa vida transforma o mal em bem. Por exemplo, Romanos capítulo 8, versículo 28, ele age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam. Mas Satanás, do oposto ao Senhor, ele quer muitas vezes transformar o bem em mal. E desse contexto, capítulo 2, versículo 5 de 2 Coríntios, existia um irmão que de alguma forma cometeu algum pecado. A gente crê que é o mesmo irmão de 1 Coríntios capítulo 5, que havia cometido alguma espécie de imoralidade, de dormir com a mulher do próprio pai, e que Paulo na primeira carta pediu que expulsasse tal irmão do meio da congregação. Agora parece pela segunda carta de Paulo aos Coríntios que esse irmão já havia se arrependido e queria voltar ao contato e ao convívio com os irmãos. E aqui Paulo está dizendo: se alguém causou tristeza, não o fez apenas a mim, mas
Mas para que eu não seja demasiadamente áspero, digo que em parte a todos vós, basta-lhe a punição pela maioria, de modo que deveis, pelo contrário, perdoar-lhe e confortar-lhe, para que não seja o mesmo consumido por excessiva tristeza. Pelo que vos rogo, confirmeis com ele, para com ele o vosso amor. Então, existiu alguma coisa bem positiva do lado desse irmão. Versículo 7, ele se arrependeu e ele queria voltar ao convívio dos irmãos. E os irmãos parecem que, versículo 6, queriam manter a punição. Paulo está dizendo em versículo 7 que não é mais época de punição, é época de receber o irmão, é época de perdoar o irmão, de confortar o irmão, para que o irmão não fosse consumido por excessiva tristeza. E agora era a época, então, versículo 8, de confirmar o amor pelo irmão. A estratégia de Satanás, uma delas, é derrubar cada um de nós pelo pecado. Mas derrubar cada um de nós pelo arrependimento, Paulo está dizendo, é demais. Se o irmão se arrependeu, a gente deve receber ele de volta. Imagina se o pai do filho pródigo tivesse repelido ele e mandado ele embora quando ele voltou arrependido. A história teria sido completamente diferente. E uma das formas pela qual Satanás trabalha então, com suas ciladas e com as suas artimanhas no meio das congregações, a primeira é essa: ele procura transformar o bem que o Senhor faz no nosso meio em mal. Se a gente não está com o olhar aberto, a gente trabalha com um coração diferente do coração de Deus, e trabalhando com um coração diferente do coração de Deus, quem ganha terreno no nosso meio é o inimigo e não o Senhor que nos reina. Por isso Paulo falou, versículo 11, a gente não pode ignorar os desígnios, as artimanhas, as ciladas, as tentativas do inimigo de trabalhar no nosso meio. Quem deve trabalhar no nosso meio é o Senhor. Agora, 2 Coríntios, ainda capítulo 11, versículo 26, Paulo disse que passou por muitos perigos. E um dos perigos que ele enfrentou foi com falsos irmãos. E é uma das estratégias que Paulo muitas vezes, que o inimigo muitas vezes utiliza, para que a congregação do Senhor possa de fato cair numa circunstância de escravidão a Satanás. Em Atos capítulo 5, versículos 13 e 4, vocês lembram bem dessa história. A igreja do Senhor estava no princípio, estava na infância, estava começando. E o Satanás tentou se infiltrar através de corrupção moral, por meio de Ananias e Safira. E a gente sabe quando existe corrupção moral no nosso meio. Não é o Senhor que está ganhando terreno no nosso meio. Quem está ganhando terreno no nosso meio é o inimigo. E, de certa forma, Ananias e Safira fizeram um trato. Eles acharam bem legal a ideia de Barnabé ter vendido um campo, Atos capítulo 4, versículos 36 e 37, e distribuído esse dinheiro aos pés dos apóstolos, para que os apóstolos pudessem distribuir para as pessoas necessitadas. E Ananias e Safira, vendo essa situação, venderam também uma propriedade, mas foram dúbios, foram falsos, num certo sentido, porque versículo 2, eles entraram em acordo um com o outro, e retiveram parte do preço, e levaram o restante então, e depositaram aos pés dos apóstolos, dizendo que deram tudo, deram uma parte só, de maneira que 3 pecados pelo menos eles estão cometendo. O pecado da mentira, que Pedro vai falar diretamente para ele sobre o pecado da mentira, o pecado junto do orgulho, porque eles queriam ser aplaudidos pelos irmãos, olha a grande quantia que eles deram. Talvez Barnabé tenha sido louvado pelos irmãos, pelo fato de ter dado essa contribuição. E essa ideia, um pouco, do fato mesmo de serem pessoas dúbias, de estarem de fato tentando infiltrar o pecado no meio da congregação, fez com que versículo 2, versículo 3, Pedro dissesse para Ananias, porque foi ele quem se apresentou primeiro na congregação: porque encheu Satanás teu coração, para que mentisses ao Espírito Santo, reservando parte do valor do campo, conservando-o porventura não seria teu, e vendido não estaria em teu poder? Como, pois, assentaste no coração este desígnio? Não mentiste aos homens, mas mentiste a Deus. Ele achou que estava enganando a congregação, mas na verdade a gente sabe, quando a gente está reunido assim, não é só um grupo de irmãos que está reunido. O Senhor está sempre presente, e pelo Espírito Ele dirige as congregações. E Ananias e Safira mentiram diretamente ao Espírito Santo quando estavam tentando mentir os irmãos, porque estamos intimamente ligados ao Senhor, somos um corpo com o Senhor. Então, depois, mais tarde, versículo 9, versículo 8, entrou também a Safira, e
dirigiu para ela, inquirindo ela com respeito a quanto foi o preço do terreno que eles venderam, e ela falou para Pedro a respeito do que ela tinha acordado com o marido que já tinha morrido. E Pedro, versículo 9, de novo falou porque ela entrou em acordo para tentar o Espírito do Senhor. E ali estava a porta, os pés que já haviam sepultado o marido, e também levariam a ela. E no mesmo instante ela caiu aos pés de Pedro, como Ananias já havia caído. E versículo 11, então sobreveio temor a toda a igreja e a todos quantos ouviram a notícia desses acontecimentos. E depois então, versículo 14, quando o pecado sai do meio da congregação, a igreja, versículo 14, volta a crescer, e tanto homens e mulheres começam a se agregar ao Senhor novamente, e de fato a igreja de Jerusalém continua crescendo. Mas uma das ciladas que o inimigo tenta infiltrar nas congregações são falsos irmãos que parecem que são discípulos do Senhor, mas que na atitude por trás ainda nutre muita coisa das obras da carne. Outra maneira pela qual Satanás trabalha no nosso meio e tenta armar ciladas e estratégias para que a gente venha a cair e não seja o Senhor que reina na nossa vida, são irmãos desfocalizados dos propósitos que Deus tem para a gente. E aí não são falsos irmãos, são simplesmente irmãos que perderam o foco. Olha para Marcos capítulo 8, versículos 31 a 33. É o contexto onde Pedro havia acabado de confessar que Jesus Cristo era o Messias, era de fato o Filho de Deus. Só que os apóstolos entenderam que ele era o Messias, o Cristo de Deus, mas não entenderam o significado de ser o Messias, Filho de Deus. E Jesus vai começar a explicar para eles então esse significado, e dizendo que o significado de ser Messias é, versículo 31, começou ele a ensinar-lhes que era necessário que o Filho do Homem sofresse muitas coisas, fosse rejeitado pelos anciãos, pelos principais sacerdotes e escribas, fosse morto e que depois de 3 dias então ressuscitasse. E isso Jesus estava expondo claramente, mas Pedro chamou Jesus à parte e começou a reprovar. Jesus, porém, se voltou para Pedro e disse, e também para os discípulos, arreda Satanás, porque Pedro não estava pensando com a mente de Deus, Pedro estava pensando com a mente de um homem anti-espiritual. Pedro, de alguma forma, nesse momento, desfocalizou dos propósitos de Deus, e Jesus viu no coração dele o inimigo atuando. E muitas das formas, e uma das grandes formas na realidade, que o Satanás trabalha na nossa vida, não são com as pessoas distantes com as quais a gente não convive. Ele vai trabalhar muitas vezes com as pessoas mais próximas da gente, para que através dessas pessoas com quem a gente tem contato íntimo, e que até confia muito, e que a gente está mais inclinado a ouvir, que ele então usa essas pessoas para tentar desfocalizar a gente dos propósitos de Deus também. É uma estratégia, é uma cilada. Satanás, ele é ardiloso, como a Escritura está mostrando. E às vezes vai ser um amigo próximo, às vezes vai ser um irmão próximo, às vezes vai ser um familiar muito próximo, que ele vai tentar de fato utilizar para que com a boca e com as atitudes tire a gente do foco do Senhor. Aqui para Jesus Cristo, foi um dos discípulos mais íntimos. Pedro, Tiago e João eram os 3 mais íntimos, dá para ver pelo relato das Escrituras. E o inimigo está tentando usar Pedro para fazer Cristo tropeçar. Uma outra forma pela qual Satanás trabalha é distração das coisas principais para as coisas secundárias. E a gente falou a semana passada da ideia de um discípulo amadurecido. Não é um discípulo que somente sabe discernir entre o bem e o mal. É um discípulo também que entre o bem e o bem sabe escolher a coisa mais excelente. E isso revela a maturidade. Atos capítulo 6.